Bem, então vamos falar agora sobre a síndrome do anticorpo antifosfolipídio, que nós, para facilitar, vamos chamar de SAF. A SAF foi descrita ou reconhecida nos anos 80 no contexto de pacientes com lúpus. Hoje em dia nós sabemos que 20 a 40% da população de pacientes com lúpus pode ter um dos anticorpos relacionados à SAF, que são o lúpus anticoagulante, a anticardiolipina IgG ou IgM, ou a anti-beta-2 glicoproteína 1 IgG ou IgM. A presença do anticorpo não caracteriza a doença, mas ele tem um valor preditivo de risco para um evento trombótico. E aí sim, com o anticorpo e a presença de trombose, nós fazemos o diagnóstico de SAF, que a gente sabe, numa pessoa que tem um teste positivo, seria em torno de 4, 5% de risco de desenvolver um evento ao ano. As pessoas que vão ter maior risco são aquelas que têm outros fatores de risco para a trombose, como triglicerídeo, fumo, obesidade e os outros conhecidos. Depois dos anos 80, no final da década de 80, se começou a reconhecer pacientes que não tinham lúpus, mas que tinham SAF. E aí esses são chamados de síndrome do anticorpo antifosfolipídio isolados ou primário. Esse número de pacientes parece para a gente ainda maior do que o número de pacientes com lúpus no mundo todo. O que acontece é que essas pessoas vão ter eventos trombóticos arteriais e ou venosos em qualquer lugar do corpo e eles vão procurar o especialista da onde teve a trombose. Então eles podem estar no neurologista, no oftalmologista e por aí vai. Além disso, mulheres com SAF podem apresentar trombose na placenta, o que vai acarretar perda da gestação. E na maioria das vezes essa gestação já está em desenvolvimento. E aí você vai ter trombose na placenta, que pode culminar com a morte do feto, ou outras complicações, como a pré-eclâmpsia, prematuridade e o baixo peso ao nascer. A frequência é aparentemente maior em mulheres, mas homens também podem ter SAF. Em lúpus a gente fala uma frequência 9, 10 mulheres para um homem, enquanto que em SAF isolada essa frequência é menor. Tá? Então os sintomas seriam muito variáveis, dependendo do local aonde essa artéria ou veia estaria ocluída. E aí o paciente pode ter uma úlcera na perna ou uma trombose no intestino, vai depender do local. E o sintoma vai ser decorrente desse acometimento. Quando você tem um indivíduo jovem, sem nenhum fator de risco conhecido para trombose, que tem um evento ou vários eventos recorrentes, ele deve ser investigado com esses exames que eu falei no começo. Lúpus anticoagulante, anticardiolipina e anti-beta-2 glicoproteína 1. As trombofilias congênitas, principalmente a mutação da metileno tetraidofolato redutase, seria um diagnóstico diferencial, mas esses indivíduos com essa mutação homozigótica, eles começam a ter eventos recorrentes já numa idade muito cedo. No Brasil, infelizmente, essa doença, como em alguns lugares do mundo, ainda não é reconhecida por todos os especialistas. Então é importante que os pacientes que têm essa doença expliquem para os outros médicos que eles vão, que nós que trabalhamos com isso estejamos sempre em contato com outros especialistas, em congressos, em corredor do hospital, esclarecendo sobre essa doença e como as outras doenças reumáticas, autoimunes, e que você tem um anticorpo contra algo próprio, gerando uma lesão num tecido ou um mecanismo trombótico acelerado, nós vamos ter que ter um tratamento por toda a vida. Para o paciente com síndrome de antifosfolipídio, o tratamento atual é com anticoagulação oral. Então, dependendo do tipo de trombose, ele vai ter que ficar com um alvo de anticoagulação, que nós chamamos de INR, bem controlado, e aí que está o segredo do sucesso desse tratamento. É monitorar bem esse paciente através de exame de sangue e ajustar sempre a dose. Se a pessoa vive comendo uma dieta
regular e monótona, o mesmo tipo de comida todo dia, não usa outras medicações por conta própria, é mais fácil de monitorar. Então esse paciente tem que aprender a conviver com essa doença para não ter as complicações possíveis que ela pode acarretar caso a anticoagulação não esteja bem controlada. Então, a gente tem uma série de pesquisas acontecendo para poder oferecer novas formas de tratamento, novos agentes anticoagulantes, agentes que agem na resposta imune, então mais em cima do que está desencadeando a doença, mas no momento o que a gente faz ainda hoje é tratar essa paciente com anticoagulação oral. Na gravidez, o anticoagulante oral não pode ser utilizado, então nós usamos, principalmente no início da gravidez, a anticoagulação com drogas subcutâneas, com os derivados de heparina ou heparinas de baixo peso molecular. E é importante que esse paciente, assim como os outros pacientes reumáticos, siga uma dieta, que faça atividade física e que conheça a sua doença e os problemas potenciais que ela pode acarretar para que ele possa diagnosticar quanto antes esses problemas, procurar um médico e evitar complicações que podem ocorrer no futuro.